Augusto pensa que chegou a hora de arriscar tudo, e se perder Renata, ao menos terá certeza de que ela também não será de Jerônimo. César começa a se preocupar com sua saúde e decide que é melhor procurar um médico, mencionando que precisa buscar os exames realizados no hospital. Benjamin se oferece para resolver isso, mas assegura que os desmaios são causados pela falta de potássio e magnésio. Julieta pergunta o que César fará no fim de semana, sugerindo que pode perguntar para sua amiga se ela gostaria que ele preparasse o bolo para o evento. César acha que isso seria ótimo. Guizar avisa a Honório que o julgamento de Josefina acontecerá amanhã e seria ideal se todos pudessem estar presentes. Honório se compromete a falar com a família e garante que todos que desejam justiça para Josefina estarão lá. Em suas orações, Carina pede que Deus envie um sinal que abençoe sua união com Lázaro. Álvaro pede que Sintra consiga 2 passaportes falsos, um para ele e outro para Carina, a fim de irem para os Estados Unidos. Sintra se recusa de imediato, mas diante da insistência de Álvaro, acaba concordando em ajudá-lo. Manuela presenteia a filha de Alzira com um casaquinho tricotado por ela mesma. Além disso, Manuela anuncia que trouxe um recado de Carina. Alzira, assustada com a notícia de que Álvaro está solto, se preocupa com o bem-estar de Carina. Manuela revela que Carina e Lázaro vão se casar no civil na Bonita e querem que Ezequiel e Alzira estejam lá. Alzira se alegra com o convite, confessando que temia que Carina não a quisesse presente. Manuela reafirma que Carina sabe perfeitamente que Alzira foi apenas mais uma vítima de Álvaro. No entanto, Alzira admite que cometeu erros e se arrepende. Manuela sugere que isso é passado. Roberta não deseja estar presente no julgamento de Josefina. Honório compreende a relutância de Roberta, mas acredita que neste momento Regina precisa dela ao seu lado. Constança observa que Roberta é uma testemunha crucial para o julgamento. Roberta responde que o advogado afirmou que ela deve depor, mas não hoje. Ela implora para que Regina permita que fique em casa, argumentando que é doloroso reviver a experiência de ver a mulher que as separou por tanto tempo. Regina concorda em deixá-la ficar, pois não quer que nada a aborreça. Roberta afirma que não quer voltar a ficar mal. Antes de sair, Honório olha para Roberta com desaprovação. Assim que todos se vão, Roberta esboça um sorriso cínico. Josefina é levada para o julgamento. Marina avisa Alzira que a lâmpada já não é mais necessária para sua filha e que ela praticamente está de alta. Alzira expressa sua gratidão à doutora, dizendo que sentirá sua falta, pois já estava acostumada a vê-la todos os dias. Marina responde que também sentirá falta e pergunta quando ela voltará a trabalhar na Bonita. Alzira explica que primeiro precisa encontrar alguém para ajudar com sua filha, pois deseja levá-la até a Bonita para amamentá-la. Ela planeja perguntar a Jerônimo se pode fazer isso no sábado, quando for ao casamento de Lázaro. Marina pergunta se Renata também estará no casamento, mas Alzira não tem certeza de que Renata irá, dada a situação com seu pai. Ela pergunta se Marina irá ao casamento. Marina responde que foi convidada, mas se Jerônimo e Renata estiverem presentes, prefere não ir, pois não quer vê-los juntos. Na chegada ao tribunal, Jerônimo, Renata, Regina, Constança e Honório são cercados por repórteres que os bombardeiam com uma enxurrada de perguntas, mas todos seguem em silêncio. Matias e Adriana também estão presentes para acompanhar o julgamento de Josefina, e Matias comenta que Renata não deveria estar ali, pois pode ouvir coisas terríveis. Inês e Isidro chegam logo depois para dar suporte a Regina. Quando Renata pergunta sobre Roberta, Regina explica que ela preferiu não comparecer. Josefina é conduzida até o tribunal para ser julgada, enquanto Regina declara que chegou o momento de fazer valer a justiça. Embora não tenha certeza se algum dia será possível afirmar que a justiça foi feita diante de todo o mal causado por Josefina. Em seus pensamentos, Josefina reflete que todos acham que podem julgá-la e que já venceram, mas logo perceberão que sua história ainda está longe de chegar ao fim. Josefina se inquieta ao notar a chegada de Antônio acompanhado de Guizar e pergunta ao advogado o que aquele homem está fazendo ali. Ela observa que Antônio tem aparência de padre, mas não é. O advogado supõe que ele tenha entrado no seminário recentemente. Josefina comenta que com isso Antônio deve acreditar que encontrará a redenção de sua alma. O julgamento de Josefina Álvares começa. Enquanto seus crimes são expostos, Josefina exibe um sorriso irônico para Regina. Inês, impressionada, observa o cinismo de Josefina.
Regina acredita que ela se comporta dessa maneira porque sabe que não há mais saída. Ela observa que Josefina destruiu a vida de todos que estão ali presentes. O processo apenas acrescentará mais anos à sua sentença, já que Josefina passará o resto de sua vida atrás das grades. Regina mantém vívida na memória a lembrança do dia em que Josefina levou sua filha. Mas para Regina o que realmente importa é que hoje sua filha está com ela. Jerônimo pergunta se Renata está bem e ela responde que sim, mas que ainda estão no começo de tudo isso. Em seus pensamentos, Josefina culpa Regina, acreditando que ela está prestes a perder sua verdadeira filha, pois Roberta deveria estar ali ao seu lado apoiando-a. Mas ela assegura que Regina não ficará com Roberta. Karina percebe que desde que Manuela recebeu uma ligação dos Estados Unidos, ela está visivelmente abatida. Manuela explica que seu filho entrou em contato e eles estão considerando mandar Alison, sua neta, para uma das clínicas que tratam meninas com distúrbios alimentares. Karina pergunta se a neta de Manuela é anoréxica, mas Manuela não sabe dizer, pois a menina afirma que seus pais estão exagerando e se recusa a ir para a clínica, apesar da grande preocupação de seu filho e sua nora. Manuela revela a Karina que deseja que Alison passe um tempo com ela antes de ser obrigada a ir para aquele lugar, pois acredita que com seus cuidados a menina voltará a se alimentar adequadamente. Karina brinca dizendo que com a comida saborosa que Manuela prepara, a neta dela não resistirá. Manuela revela que Alison tem entre 15 e 16 anos, mas admite que ao sugerir isso, não pensou no fato de não ter um lugar para receber Alison e talvez Jerônimo não goste da ideia de ela morar ali. Embora não creia que Jerônimo e Renata se importem, Karina sugere que a garota poderia morar com ela e Lázaro após o casamento. Sintra entrega a Álvaro 2 passaportes falsificados, um para ele e outro para Karina, mas pergunta por que ele precisava desses documentos. Sintra fica alarmado ao descobrir que Álvaro está sendo procurado pela polícia e questiona o que ele fez. Álvaro revela que esteve preso recentemente e que dentro da prisão tentaram matá-lo, mas um colega de cela convenceu o diretor a tratá-lo como se já estivesse morto. Depois foi transferido para outro presídio com uma nova identidade. Álvaro conta que não iria deixar a chance de recuperar sua liberdade escapar e quando soube da transferência fugiu. Sintra sugere que, nesse caso, Álvaro saia do país o mais rápido possível. Álvaro jura que pagará cada centavo a ele, e Sintra o apressa para partir logo com receio de também ser preso. Durante o julgamento, Josefina também é acusada de homicídio doloso contra Roberto Gamba Salgado, mas o advogado de defesa argumenta que não há provas contra sua cliente nesse crime. No entanto, há uma testemunha que afirma que a acusada confessou o homicídio. O advogado destaca que há um atestado médico indicando que Roberto faleceu devido a um infarto. Enquanto isso, Regina relembra a morte de Roberto, dizendo que a dor ainda persiste. Inês comenta que Regina sempre teve um carinho profundo por Roberto. O advogado ainda insiste que Roberto morreu de infarto, mas o promotor esclarece que isso ocorreu após uma discussão com Josefina, que poderia ter evitado a tragédia se tivesse chamado a ambulância a tempo. O advogado reitera que, além da palavra da testemunha, não há provas contra sua cliente. Inês observa que Josefina nunca superou o fato de Roberto ser apaixonado por Regina e que esse amor obsessivo acabou corrompendo sua alma. Renata reflete que mesmo que não se consiga provar, sua mãe tentou matar os 2 homens que a amaram, aquele que lhe deu a vida e o outro que lhe ofereceu amor. Quando Jerônimo pergunta se Renata quer continuar ouvindo aquilo, ela responde que sim, mesmo achando difícil. Jerônimo lembra que Renata não precisa sentir amor por Josefina só por ser sua mãe. Renata entende que não se pode continuar amando uma pessoa apesar de tudo que ela fez. Ela sempre será grata a Josefina por tê-la dado a vida, mas nada mais, e afirma que naquele momento Josefina está morta para ela. Manuela fica surpresa com o vestido que Karina está bordando para o batizado da filha de Alzira e Ezequiel. Ela não consegue entender como Karina ainda consegue se concentrar na filha de Alzira, considerando que está prestes a se casar. Karina explica que ser madrinha dessa criança emociona imensamente, pois ela será sua primeira afilhada e o fato de ter presenciado o nascimento dela fez com que começasse a amá-la desde o primeiro instante. Manuela comenta que Karina sempre foi afetuosa com crianças e Karina lamenta que até nisso Álvaro tenha enganado, fazendo acreditar que não podia ter filhos.
Karina concorda com Manuela quando ela afirma que com Lázaro poderão ter muitos filhos. Ao ouvir isso, Lázaro abraça Manuela e Karina com alegria, mas brinca dizendo que espera que seus filhos se pareçam com a mãe. Enquanto isso, Roberta vai às compras com o dinheiro que Josefina lhe confiou. Benjamin conta a Julieta que César já está tomando os remédios e conseguiu convencê-lo a deixar que ele conversasse com o médico. Julieta acha que será complicado esconder a doença de César se ele continuar desmaiando. No entanto, o médico garantiu a Benjamin que com a medicação os desmaios vão diminuir, permitindo que continuem sem revelar nada até que não seja mais possível. Benjamin pergunta se Julieta conhece Adriana, a jovem que César disse estar namorando. Julieta responde que sim, mas pelo que sabe ela não é namorada dele. Benjamin observa que Adriana tem uma afeição muito grande por César e se ofereceu para ajudar a tornar seus últimos dias os mais felizes possíveis. Quando o homicídio doloso contra Rafael Gutierrez é mencionado, Jerônimo sai da sala e Renata o segue. Jerônimo revela a Renata que não consegue controlar suas emoções ao ver a expressão de Josefina depois de tudo o que ela causou ao seu irmão. Mas ele sabe que precisa se acalmar, pois logo a sentença será dada e não terão mais que encarar Josefina. Renata concorda com Jerônimo e ele pede desculpas, pois sabe que esse sofrimento afeta mais do que a ele. Renata sugere que Jerônimo retorne para o apartamento, mas ele prefere ficar ao seu lado. Leôncio faz perguntas sobre o casamento para Matilde, que explica que estarão presentes as pessoas da fazenda, os amigos mais íntimos de Lázaro e Karina, além de alguns amigos da cidade. Mas o casamento será apenas no civil, já que Karina é viúva sem ser viúva e não deseja realizar a cerimônia na igreja. Leôncio pergunta se o evento ocorrerá na fazenda e Matilde confirma. Renata observa que enquanto todos ao redor estão abalados, Josefina age como se não tivesse nenhuma culpa pelos crimes que lhe são atribuídos. Josefina permanece fria, lamentando suas falhas, dizendo que Regina deveria estar morta. Adriana se surpreende ao saber que Josefina tentou matar Regina 3 vezes. Renata se sente aliviada ao perceber que Josefina não conseguiu seu objetivo com Regina. E Regina, tratando Renata como filha, diz ter certeza de que em breve a tristeza nos olhos de Renata desaparecerá. Com os olhos marejados, Renata confessa que ama quando Regina a chama de filha. Carlos sofre uma queimadura nas mãos ao preparar uma mistura química. Durante o julgamento, Adriana escolhe não atender às ligações de César. Manuela auxilia Carlos com um remédio caseiro para a queimadura, mas enfatiza a importância de procurar Marina. Matilde volta a acreditar que isso seja consequência de sua maldição, contudo Carlos e Manuela asseguram que se tratou apenas de um acidente. Adriana retorna às chamadas de César, avisando que está no tribunal acompanhando o julgamento de Josefina. César, incomodado, sente ciúmes de Matias. Roberta presenteia a Gonçalo com um pijama que comprou, explicando que essa é sua maneira de demonstrar o quanto o ama. César, furioso, reclama com o pai por Adriana estar ao lado de Matias. Julieta e Benjamin tentam acalmá-lo. A sós, Benjamin pede que Julieta telefone para Adriana, pois ele deseja conversar com ela. Augusto pesquisa sobre como a memória dos sentidos funciona e descobre que um simples odor pode evocar uma série de lembranças. Além disso, ele aprende que ao se deparar com um cheiro ligado a uma experiência negativa ou traumática, a mente automaticamente revive essa experiência e desperta as mesmas emoções de rejeição, raiva ou medo. Augusto reflete sobre sua estratégia para afastar Renata de Jerônimo. Em seguida, ele liga para Roberta e pergunta se ela sabe qual perfume Jerônimo usa. Roberta responde que não tem ideia e com sarcasmo pergunta se ele vai dar isso de presente a Jerônimo. Augusto pede que Roberta descubra qual é o perfume para que Renata se afaste de Jerônimo de uma vez por todas. No quarto do hospital, Constança comenta com Honório que ficou assustada com a postura de Josefina na primeira parte da audiência. Honório acredita que Josefina esteja assim porque já aceitou a ideia de que ficará presa para sempre. De repente, Gonçalo abre os olhos e observa Constança como se a reconhecesse. Então ele acaricia o rosto da irmã e Honório percebe que ele está lembrando dela, notando que Gonçalo começa a chorar. Julieta explica para Benjamin que Matias é o namorado de Adriana e acredita que ela esteja fazendo César acreditar que é a namorada dele para evitar que ele se estresse. Ela revela que quando Adriana contou a verdade, César desmaiou e não se lembra de nada dessa conversa. Benjamin concorda que Julieta deve falar com Adriana e Matias primeiro, pois já tem intimidade com eles.
Marina repreende Carlos por não ter usado as luvas de proteção ao preparar a mistura química e ele justifica que sempre as usa, mas dessa vez esqueceu. Marina reconhece que a clara de ovo aplicada por Manuela ajudou e Lázaro recorda que em outra ocasião Manuela também ajudou Matilde com remédios caseiros. Marina informa que Carlos sofreu queimaduras de 2º grau, principalmente na mão direita. Ezequiel comenta com Alzira que Augusto lhe deu permissão para ir ao casamento de Lázaro e Carina, demonstrando grande interesse e fazendo várias perguntas sobre o evento. Ezequiel, desconfiado, sugere que, se fosse pensar de forma negativa, diria que Augusto está tramando algo. Alzira deduz que Augusto quer saber se Renata vai ao casamento. Ezequiel concorda e observa que algo inquieta. Augusto parece obcecado por Renata.